Olá, olá! Bem-vindo, bem-vinda ao canal da TCD Tech. E no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre as diferenças entre inteligência artificial, machine learning, deep learning e inteligência artificial generativa. Então, no vídeo de hoje você vai aprender de uma vez por todas o que são todas essas tecnologias, né? Essas palavras que estão sendo muito usados no nosso dia a dia, e você vai entender então ao que se aplica a AI, o que se aplica aprendizado de máquina e outros termos mais que a gente escuta cada vez mais no nosso dia a dia. Então esse vídeo aqui é bem esclarecedor para você, tá bom? Então, antes de mais nada, queria agradecer a sua presença aqui. Não esquece depois de dar um like nesse vídeo, de seguir o canal da TCD Tech, lembrando que a gente tem muito conteúdo aqui na área de dados, de programação, e não fica de fora de assistir os outros conteúdos que a gente tem no canal, tá bom? Eu acho que é isso, então vamos lá para o primeiro tema, inteligência artificial. Então, antes de mais nada, o que é inteligência artificial? Tá? Para deixar isso mais claro para você, a gente precisa entender um conceito antes disso, que é a inteligência humana, né? Então, o ser humano, todos nós, temos a capacidade de ter inteligência. O que é inteligência? É aprender a partir de alguma coisa e conseguir criar soluções para problemas diversos, né? Então eu definiria aqui agora como isso como inteligência, tá? Então ser inteligente é conseguir construir soluções cada vez melhores para problemas que existem na nossa sociedade, no nosso dia a dia como pessoa, legal? Então inteligência artificial é o campo de ciência da computação que foca em criar sistemas que vão imitar essa inteligência humana. Então, a definição mais pura e simples de inteligência artificial são sistemas que imitam a nossa inteligência humana, tá? E aí existem algumas coisas aqui que a gente pode trazer, isso pode incluir o nosso raciocínio lógico, a nossa resolução de problemas do dia a dia, né? Então, como que a gente faz esse processo de pensar sobre o problema e conseguir trazer uma solução para ele. Planejamento, então planejamento de atividades que a gente vai executar, ou mesmo de como a gente vai solucionar uma tarefa. Percepção com relação à visão, ao áudio, né, à escuta que a gente tem no dia a dia. A linguagem natural mesmo, a fala. Então tudo isso é inteligência, além da tomada de decisão, claro, com relação a algum problema que a gente tenha para tratar. Legal? Então, alguns exemplos bem práticos aqui com relação à inteligência artificial, que é basicamente os algoritmos que tentam imitar a nossa inteligência humana. Tem os assistentes virtuais, que são muito conhecidos, como Alexa, Siri, da Apple. Recomendação de sistemas de recomendação, como da Amazon, da Netflix, né? Então pode estar dentro ali, mas já estão mais num campo que eu vou falar a seguir. E carros autônomos também podem ser considerados inteligência artificial. Além do ChatGPT, né, que é uma sub-área ali que a gente vai chegar, chamada inteligência artificial generativa. Então, o campo de inteligência artificial, ele nasce com algoritmos muito clássicos, há muitos e muitos anos atrás. Desde 1950 a gente tem literatura atrelada à inteligência artificial, mas com o advento da melhoria do hardware que a gente tem hoje, então placas da NVIDIA que processam muito mais, né, que dão velocidade para o computador, aí a inteligência artificial, os algoritmos, a partir de software, conseguiu avançar e hoje a gente vê então tudo aí com inteligência artificial. Então os algoritmos, eles já existiam há um dado tempo, mas muitos deles não eram muito aplicáveis no dia a dia, porque o poder de processamento das nossas máquinas não era suficiente para isso, tá? Então foi aí então que agora o boom da inteligência artificial ocorreu graças à melhoria de hardware, né? Que são as placas aí que processam todos esses componentes de software. Legal? Agora a gente vai para o nossa segunda definição aqui, né? Desse vídeo que quer te explicar e te deixar claro o que são esses
jargões que a gente escuta no dia a dia. Então, o segundo é Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Então, vamos entender direitinho o que é Machine Learning ou aprendizado de máquina. Então, esse nada mais é do que um campo da inteligência artificial, tá? Então, é um subcampo, para ser mais preciso. Então, pensa que a gente tem um mundo aqui da inteligência artificial e dentro desse mundo a gente tem um campo específico chamado Machine Learning, ou aprendizado de máquina, tá? Então, o que é o objetivo aqui? Qual que é a definição? A definição é fazer com que as máquinas aprendam padrões a partir de dados, sem que a gente precise de forma explícita programá-las para isso. Então, eu vou explicar. Pensa que você tem um conjunto de dados, uma tabela, que mostrava quais eram os valores das casas, ou melhor, dos apartamentos de São Paulo. Isso no ano passado, né? Então, mostra lá quais eram as áreas, os bairros, né? O preço dos apartamentos, a metragem, quantos quartos tinham, quantos banheiros tinham. E a partir daí, então, a gente usa um modelo de aprendizado de máquina, de machine learning, para treinar com todo esse dado. E aí, se eu passar uma nova instância, se eu passar um novo exemplo para ele, dizendo assim, tenho esse apartamento na região de Pinheiros, com 120 metros quadrados, 3 quartos, 2 vagas de garagem, qual é o valor desse apartamento? Então, o modelo ele aprendeu com o dado passado, eu não precisei passar isso para ele de forma programática, não precisei colocar um if, else, se você for familiarizado já com programação, mas ele aprendeu, ele criou os nuances lá com base no dado anterior, né? E ele consegue, a partir de uma generalização, de uma criação de uma regra geral, definir qual seria o valor de um novo apartamento, dado todo aquele contexto, né? Então, é isso que a gente chama de aprendizado de máquina. A gente passa um conjunto de dados para ele e, a partir disso, ele consegue generalizar e, a cada exemplo novo, a cada instância nova que a gente pergunte ao algoritmo, ele vai conseguir trazer uma resposta para a gente com base em todo o dado passado. Legal? Dentro do aprendizado de máquina, a gente tem o aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Alguns exemplos: aprendizado supervisionado, é esse que eu acabei de dar, prevê os preços de imóveis, né, dado um conjunto de treinamento anterior. Aprendizado não supervisionado, agrupar clientes dado algumas características. Então, pensa que eu sou uma empresa e eu tenho aqui clientes. Pensa que são clientes de alta renda, média renda e baixa renda, né? Eu posso usar um algoritmo não supervisionado para agrupar esses clientes e identificar esses grupos. Legal? Então, depois de Machine Learning, que deixou mais claro para você o que é, a gente vai para Deep Learning, aprendizado profundo. Deep Learning basicamente é um subconjunto agora, um subcampo de Machine Learning que a gente acabou de falar, onde se utilizam redes neurais artificiais profundas. E as redes neurais, elas são muito inspiradas no funcionamento do nosso cérebro, tá? Então, do mesmo jeito que existe um neurônio que faz conexão com o outro, e esse processo a gente chama de sinapse, né? Que basicamente é um impulso elétrico que está passando entre os diversos neurônios. As redes neurais artificiais foram criadas com a mesma estrutura, claramente, né? Isso ligado mais à parte de tecnologia, então não existe efetivamente ali neurônios biológicos e impulsos elétricos, mas o funcionamento em si dessa rede neural artificial profunda é muito parecido com o que o nosso cérebro faz com sinapses e com o nosso processo de pensamento em si, tá? Então, ele é excelente, essa sub-área de Machine Learning é excelente para processamento de grandes volumes de dados e principalmente de dados não estruturados. O que é dado não estruturado? Imagem, vídeos, áudios e textos são grandes exemplos aqui de tipos de dados que são muito bem processados por Deep Learning. Então, se lá no Machine Learning a gente pegava uma tabela, né, que tinha os dados das casas, dos apartamentos de São Paulo, como eu mencionei, e
algumas características desses apartamentos e o valor que ele tinha, passava isso para os algoritmos de machine learning eles treinarem e aí a partir de então generalizarem e conseguirem dar uma nova resposta se a gente fizesse uma pergunta para eles. Aqui a mesma coisa pode acontecer, mas não é para o mesmo tipo de dado, não é para o dado tabular. Aqui a gente trata imagens, a gente trata vídeos, áudios, né? Então são dados que a gente chama de dado não estruturado. Então alguns exemplos de algoritmos de Deep Learning super conhecidos tem reconhecimento facial, tradução automática ou mesmo modelos de linguagem, como aquele do ChatGPT. Mas aí, para esse modelo de linguagem aqui, como o do ChatGPT, a gente usa aqui um pouco dessa estrutura de redes neurais artificiais profundas, mas a gente já entra num outro campo que é o do próximo e último tema aqui desse vídeo. O que são inteligência artificial generativa, ou a GenAI. Então, um pouco mais novo aqui, né? Surgiu há pouquíssimo tempo aí, e a gente conhece muito bem por causa do ChatGPT, a GenAI, Generative AI, ou inteligência artificial generativa, é um subcampo, é um subconjunto da área de Deep Learning, que a gente acabou de falar. E qual que é o conceito por detrás desse tipo de algoritmo? Diferente dos anteriores, que eles treinavam com uma base anterior, com um conhecimento anterior, e a partir daí criavam uma regra geral para te responder, dado uma nova instância, a GenAI, ela consegue gerar novos conteúdos. Então, uma definição aqui é capacidade de criar novos conteúdos a partir de padrões aprendidos. A gente precisa, então, de uma massa de treinamento do mesmo jeito, precisa de dado de treinamento, né? Então, inclusive esses algoritmos aqui eles são muito mais complexos, são gigantescos, né? São estruturas muito parrudas que conseguem, a partir então de uma série de dados de treinamento, ao invés de só generalizar e dar uma resposta, elas conseguem gerar novos conteúdos. E por isso, então, que é uma inteligência artificial generativa, de geração. Legal? Exemplos de texto, né? Então, textos são amplamente vistos aí, do ChatGPT e outros modelos. Tem também imagens, você pode gerar novas imagens a partir de textos. Então, você escreve um prompt, você escreve uma sugestão do que você quer e a inteligência artificial generativa ela gera uma imagem a partir do seu texto. Pode gerar música, pode gerar código, gerar vídeos. Então, tudo que é conteúdo que ela usou para o treinamento, ela pode também gerar de forma automática, dado o input que você faça, dado uma sugestão ou um pedido que você faça para ela. Alguns modelos aqui, então, são bem conhecidos como Transformers e tem também GANs, que são de imagens mais realistas, né? As aplicações são diversas, mas todas elas ligadas à geração de conteúdo, à automação de uma tarefa também, que ela faz muito bem, e à criação de assistentes inteligentes do dia a dia. Então, se você já assistiu os filmes lá de super-heróis, né, em que tinha aqueles assistentes de inteligência artificial mega avançados, o que chega mais próximo daquilo são as GenAI, as inteligências artificiais generativas, porque elas conseguem, a partir então de um input, gerar um conteúdo de resposta para você que não necessariamente é algo pronto ou algo que já estava lá na prateleira e que ela só pegou e te entregou, tá? Como que tudo se conecta aqui? IA é o guarda-chuva, então. IA contém tudo isso, todas essas tecnologias, essas sub-áreas são consideradas inteligência artificial. Dentro dela, então, está Machine Learning, está Deep Learning e está IA generativa. Fazendo uma analogia aqui, IA basicamente é a medicina, Machine Learning poderia ser a cardiologia, Deep Learning poderia ser a cirurgia cardíaca e IA poderia ser a cirurgia robótica cardíaca com uma inteligência artificial. Então, esse é um pouco da analogia aqui de
o que é cada um dos conceitos e que a partir de agora ficou bem claro para você. Eu tenho certeza que você vai sair por aí dando aula sobre esses conceitos básicos, mas que a gente ouve muito no dia a dia e muitas vezes confunde, não é mesmo? Antes de terminar esse vídeo, então, não esqueça que aqui no canal da TCD Tech a gente tem muito conteúdo de tecnologia, de programação, de dados para você e, claramente, a gente tem também os nossos produtos educacionais, que se você quiser pode acessar o link que eu vou deixar aqui no vídeo e confira os nossos cursos, todo o nosso catálogo de produtos educacionais para te ajudar a avançar no seu processo de carreira com programação, com dados ou mesmo com IA, que a gente está falando aqui. Tudo isso está lá no nosso catálogo e tem nas nossas trilhas de aprendizado, tá? Para finalizar, então, eu queria só dar umas considerações finais sobre alguns aspectos éticos e alguns desafios atrelados à inteligência artificial. Quando você parte para ser um profissional que cria esses algoritmos, você tem que pensar sempre nos vieses que esses algoritmos vão trazer. Então, todos eles foram treinados com uma base anterior. Se essa base tem se essa base tem algum conteúdo de preconceito, seja racial, de idade, de gênero, isso pode ser influenciado na tecnologia que você está criando. Né? Alguns outros viés com relação à classe social são super importantes de ser minimizados nas bases que a gente usa para treinar esses algoritmos. Então, é uma responsabilidade muito grande sua como profissional, se for esse o caso, de tomar cuidado com os vieses e não criar inteligências artificiais que continuam sendo preconceituosas, que continuam propagando os mesmos erros que alguns seres dito humanos cometem no dia a dia. Tá? Então, isso é muito sério e você deveria muito estudar sobre isso, caso você queira seguir na área de dados, porque é muito relevante que você construa soluções que tiram todos esses vieses, principalmente vieses atrelados a preconceito, discurso de ódio, dentre outras coisas mais. Privacidade do dado também. Lembrando que para treinar essas IAs, a gente precisa de muito dado, mas a gente tem que tomar cuidado com a privacidade das pessoas. A gente não pode sair pegando dados de todo lugar sem o consentimento. Hoje em dia existem leis para isso. Então, é muito importante que você, como profissional de dados, também tome ciência da questão de privacidade desses dados, né? Criação de conteúdo malicioso também. Eu acho que hoje, com a GenAI, que é a última tecnologia que eu mencionei, ficou ainda mais fácil criar coisas para o mal. Deepfakes, por exemplo. Criar algoritmos aí que simulam a face de pessoas, sejam elas famosas ou não, para cometer atos ilícitos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para não criar tecnologia para o mal. E muita gente já vem tentando usar essas tecnologias para coisas que não deveriam ser usadas, né? Impacto também no mercado de trabalho. Ao criar tecnologia e criar novas IAs, a gente tem que pensar o que acontece com aquelas pessoas que podem ser substituídas pelas IAs. Né? Então, isso, como profissional de dados, é algo super relevante de ser discutido no dia a dia. Por fim, a questão de regulação e governança. Então, acho que está um pouco atrelado com a privacidade de dados, mas a regulação no geral. Né? Então, a IA não pode ser um campo aberto para fazer o que quiser, na hora que quiser e como quiser. Então, essas são algumas das minhas considerações, né, que eu tinha notado aqui de questão de ética com relação ao uso dessas tecnologias e que eu acho que você tem que muito prestar atenção nisso se você quer ser um profissional responsável e um profissional reconhecido no dia a dia aí na área de dados, na área de IA, tá bom? Conclusão, então. A hora que você fala inteligência artificial, isso é muito vago, isso é muito amplo. E nem tudo é IA. Né? Então, eu deixei mais claro para você o que é cada uma das coisas e agora você está aí com as respostas na ponta da língua para falar no dia a dia, seja na sua empresa, seja no seu emprego, com o que já usa inteligência artificial ou não. E claro, eu te convido a conhecer as trilhas educacionais aqui da TCD Tech. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o like aí, segue o nosso canal
e vem conhecer as nossas trilhas educacionais também, que vão te ajudar muito no dia a dia. Se você quer trabalhar com IA, se você quer trabalhar com dados ou mesmo com programação no dia a dia, esse é o lugar certo para você, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, grande abraço, até mais!